Hitler, Goering, Himmler e seu assistente Heydrich começam a implementar o que chamam de solução final: o extermínio de judeus na Europa. Isso é posteriormente aprovado na Conferência de Wannsee, perto de Berlim, em janeiro de 1942. Por isso, Heydrich veio a Paris para organizar o agrupamento de judeus na França e a viagem deles, apenas de ida, para as câmaras de gás de Auschwitz. Auschwitz. A Conferência de Wannsee é a criação do crime perpetrado em massa. Milhares de judeus são colocados sob chuveiros falsos e mortos com gás. Depois do Holocausto das Balas na Rússia, o genocídio se intensifica. Paris. Em Paris e por toda a Europa, a ocupação traz pobreza. Tudo está racionado. Tudo que os países ocupados produzem segue para alimentar o exército alemão. Os pais das crianças estão prisioneiros na Alemanha. Campos Stalag para soldados e campos Oflag para oficiais. Imagens clandestinas. Gaston Sirek, aprisionado em junho de 1940, escreve: "Perdi os 5 melhores anos de minha vida naquele Stalag. Dos 20 aos 25, sem minha esposa." Nos Oflags, os oficiais são melhor tratados. Os generais franceses estão presos na fortaleza de Kennstein, perto de Dresden. Inclusive os desafortunados líderes da Batalha da França, como o general Giraud, cujo carcereiro tem enorme prazer em filmá-lo durante uma visita interessante à cidade de Dresden, cidade que posteriormente seria arrasada por bombas britânicas. Aos 63 anos, o general Giraud irá se transformar no herói de uma fuga espetacular que irá enfurecer Hitler. Durante algum tempo, Giraud será o rival do general de Gaulle. É de Gaulle, contudo, que a partir de Londres encarna a resistência francesa. Na França, ataques contra os ocupantes estavam no auge, principalmente desde que os comunistas se juntaram à luta da resistência após a invasão da União Soviética pela Alemanha. Em represália pelos ataques contra os alemães, reféns são executados. De Gaulle tem agora um pequeno exército lutando ao lado dos britânicos na África, chamado Forças Francesas Livres. Seus membros foram condenados à morte pelo governo de Vichy. Alguns vinham lutando desde 18 de junho de 1940. O mais famoso entre eles é o general Leclerc. Seu nome verdadeiro é Philippe de Rotheclos, mas ele adotou esse nome para proteger sua família que estava na França. Após ser promovido a general por de Gaulle, ele passou a usar um cap com 2 estrelas tiradas de um italiano após a vitoriosa Batalha de Kufra, na Líbia. Naquele dia, Leclerc disse a seus homens: "Jurem que vocês nunca irão deixar suas armas até que nossa bandeira esteja tremulando novamente sobre a Catedral de Estrasburgo." Bir Hakeim, Líbia. Durante 15 dias, em Bir Hakeim, no deserto líbio, outras forças francesas livres repelem a ofensiva alemã lançada por Rommel, a raposa do deserto, e seu Afrika Korps. Nesse conflito global, as assim chamadas Forças do Eixo, a aliança formada por Alemanha, Itália e Japão, estão posicionadas em todas as frentes. O Afrika Korps está bem próximo ao Egito. A Wehrmacht ocupa 1/3 da Rússia. A Marinha Imperial do Japão controla o Pacífico e os submarinos alemães levam destruição ao Atlântico. O U-Boat é, sem dúvida, a mais perigosa arma alemã. Nos primeiros meses de 1942, esses submarinos afundaram 4 milhões de toneladas de navios aliados. Navios-tanques, cargueiros carregados de armas e aviões, levando novos suprimentos para uma sufocada Grã-Bretanha.
Apesar dos Estados Unidos terem entrado no conflito, a guerra parece perdida. O mundo está à beira da destruição. Os submarinos alemães aproximam-se da América do Norte. Através de seus periscópios, eles filmam as luzes brilhantes de Nova York. Nova York, 1942. Temos informações de que o esquadrão de aviões está se dirigindo rumo a Long Island. Os jornais e rádios americanos alertam o público sobre um possível ataque aéreo alemão. Mas, na realidade, os aviões ainda não têm um amplo raio de ação a partir da Europa. Ainda assim, a população é aconselhada a apagar suas luzes. E, de fato, a costa oeste, onde a ideia de um ataque japonês parece mais plausível, é tomada pela histeria. De repente, 120 mil americanos de origem japonesa são considerados suspeitos. Primeiro, seus rádios são confiscados. E então, suas impressões digitais são colhidas. O governo emite ordens que introduzem medidas emergenciais. Roosevelt declara: é uma necessidade militar. Esses americanos de ascendência japonesa vivem na Califórnia há gerações, onde contribuem para a agricultura e a economia do estado. A maior parte deles é cidadão dos Estados Unidos. Eles têm 48 horas para desocupar suas lojas e suas casas. E então, eles são evacuados em grupos para centros de relocação bem distantes, nos desertos de Utah ou nas regiões geladas do Colorado, para centros eufemisticamente chamados de campos de internamento, um espetáculo vergonhoso para os Estados Unidos. Nas palavras da escritora americana Julie Otsuka, minha criação foi muito americana. Nunca falamos japonês em casa. Não comíamos comida japonesa. Mesmo assim, meu avô foi preso pelo FBI, suspeito de ser espião japonês, junto com minha avó, meu tio e minha mãe. Minha família sempre foi muito discreta com relação ao que aconteceu. Mas nada diminui a lealdade deles com os Estados Unidos. 6 mil deles servirão como tradutores no Pacífico. Quase 20 mil irão se alistar para combater os alemães na Europa. O restante será solto ao final da guerra. Em 1942, os Estados Unidos se unem para se defender. Milhões de homens se alistam, enquanto 6 milhões de mulheres vão trabalhar para substituí-los nas fábricas de armamentos. Roosevelt estabelece metas de produção de 125 mil aviões, 75 mil tanques e 10 milhões de toneladas em navios. Este é o programa da vitória. Mas a vitória era incerta e muito distante. Lute pela liberdade. Voltaremos a seguir com Redescobrindo. Vamos assistindo Redescobrindo a Segunda Guerra no Nat Geo. A opinião pública americana estava esmorecendo e havia necessidade de algum feito brilhante para reanimá-la. Um ousado plano é elaborado. Um porta-aviões, o USS Hornet, irá tentar chegar o mais perto possível do Japão com um esquadrão de 16 bombardeiros B-25. Esta é a primeira vez que esses grandes aviões irão decolar do compacto convés de um porta-aviões em combate. As tripulações são treinadas pelo coronel da Força Aérea Jimmy Doolittle, que fora um famoso piloto de corridas. Jimmy Doolittle. Ele irá comandar o ataque. A missão parece impossível. Para o longo voo até o Japão, esses aviões ficam pesados demais devido a bombas e combustível. 18 de abril de 1942. Mas eles são bem-sucedidos na decolagem. Sua missão será louvada em um filme popular, 30 segundos sobre Tóquio. 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 30 segundos sobre Tóquio.
Eles lançam 16 toneladas de bombas e provocam apenas pequenos danos, mas foi um enorme golpe para o Império do Sol Nascente. 8 americanos caíram em território japonês, e a vingança foi violenta. Julgados por crimes de guerra, 3 foram condenados à morte e 5 à prisão perpétua. Para o primeiro-ministro, General Tojo, e para o almirante Yamamoto, o ataque americano provou que era necessário aumentar seu perímetro defensivo para o leste. O plano é tomar Midway, uma base militar americana no meio do Pacífico, e então tomar Pearl Harbor, como deveriam ter feito 6 meses antes. Pearl Harbor, junho de 1942. O que os japoneses não sabem é que os americanos haviam decifrado com sucesso seu código militar secreto e, portanto, estão cientes do plano. Assim, o comandante em chefe dos Estados Unidos, General Chester Nimitz, prepara-se para defender Midway. Ele tem menos porta-aviões do que Yamamoto, mas ele traz todos eles para preparar uma emboscada. 3 de junho de 1942. O almirante Yamamoto está a caminho, à frente da maior armada já reunida. 200 encouraçados e, acima de tudo, uma frota extraordinária de 8 porta-aviões transportando quase 600 aviões. A bordo estão 5.000 fuzileiros japoneses e um pintor que veio para imortalizar a batalha, Fujita. Em Paris, ele era um famoso artista de Montparnasse. Ele voltara ao Japão para cumprir seu dever. Do lado americano está o eminente diretor John Ford, que irá imortalizar a defesa da ilha de Midway. Na véspera da batalha, ele recria a atmosfera de seus westerns antes do tiroteio final. Os fuzileiros sabem que o ataque está programado para o dia seguinte. – 7 de junho de 1942. Pela manhã, Ford filma o primeiro ataque japonês que arrasa a base americana. Uma bomba japonesa explode perto demais da equipe de filmagem, ferindo Ford gravemente. Mais tarde, ele iria lembrar dos fuzileiros dizendo: "Meu Deus, essa foi por pouco." Ele diria ainda: "Os fuzileiros que estavam comigo eram garotos de 18 a 22 anos e eram as pessoas mais calmas que eu já vi." Pensei comigo: bem, essa guerra está praticamente ganha. Os pilotos a bordo dos porta-aviões americanos não são mais velhos, eles acabaram de sair da faculdade. Eles posam para os cameramen de John Ford e então partem para atacar a frota japonesa. O Esquadrão Torpedo 8 irá atacar primeiro. Um de seus pilotos, o tenente George Gay, de 25 anos, mergulha sobre a frota japonesa. Os canhões antiaéreos nos porta-aviões japoneses abatem os aviões americanos um após o outro. George Gay voa raso sobre as ondas. Ele é atingido e fica na superfície da água, milagrosamente ileso. Algumas centenas de metros de distância, ele pode ver atividade febril a bordo dos porta-aviões japoneses. Aviões estão sendo abastecidos e bombas estão sendo carregadas para a preparação da segunda onda de ataque. Naquele exato momento, outro esquadrão de bombardeiros americanos voa sobre os navios japoneses. Um incrível golpe de sorte. Eles afundam 4 porta-aviões japoneses. George Gay recorda-se quando ainda estava na água. Eu estava em meio aos destroços japoneses e aos tubarões.
Vi os aviões japoneses voltando de seu primeiro ataque a Midway. Eles estavam procurando seus porta-aviões, aqueles que nós tínhamos acabado de afundar. E então, eu vi os pilotos japoneses que agora já estavam sem combustível, pousando na água.